paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja sobre vocês que são inscritos neste canal. Iremos começar o culto nessa tarde, 14/3/2026, sábado, mês de março, 14h22, culto completo, que vai ser Romanos capítulo 7, resumo do capítulo. O argumento de Paulo é de que a lei e a fé são princípios contraditórios. Romanos 7 demonstra como o crente pode estar legalmente livre da obrigação da lei, para então explorar a razão pela qual é essencial estar liberto dessa obrigação. A morte de Cristo liberta o cristão da responsabilidade diante da lei. 7:1-3. Isso é essencial porque a lei estimula a natureza pecaminosa do ser humano. VV 4:7. Paulo valoriza a lei porque ela o faz consciente da existência do pecado no íntimo de sua personalidade, além de nos colocar como testemunhas diante de todas de que o mandamento é santo, justo e bom. VV 8:12. Antes, porém, de ajudar Paulo a ser bom, a lei o tornou consciente do poder de sua natureza pecaminosa, desejos emergentes que ele não quer sentir, ações malignas, forte que igualmente detesta. VV 3:18. Paulo assim os conscientiza de uma terrível luta interior entre o eu que tem prazer no pecado e o eu que deseja fazer o bem. VV 19:20. Na luta contra o pecado que nele habita, o perseverante Paulo tenta manter a lei, por mais que se considere cativo de sua natureza pecaminosa. VV 21:24. O livramento é encontrado em Cristo. VV 25. Versículo-chave 7:4. Nosso elo com Jeová. Aplicação pessoal. Busca agradar a Jesus, não apenas guardar a lei. Conceito-chave. Mandamento. P. 749. Pecado. P. 741. Bom. PP 27.648. Destaque. A lei. O fato de Paulo usar nomos aqui com vários significados pode causar confusão. A lei de Jeová nessa passagem é a revelação do Antigo Testamento, dos padrões de comportamento moral e de justiça. No entanto, a lei que Paulo descobre está agindo em sua personalidade é o princípio universal do pecado e da morte que escraviza os seres humanos decaídos. Neste capítulo, Paulo explora o relacionamento entre a lei de Jeová e a lei princípio do pecado. Ele expressa seu sentimento de desesperança na medida em que tenta responder à lei de Jeová, mas no meio disso está o pecado a impedi-lo. Em 8:2, Paulo apresenta outra lei, princípio universal, que resolve o seu problema e o nosso. Livre 7:1-3. Um cônjuge não está mais ligado pela lei matrimonial com um consorte falecido. A morte liberta a ele ou a ela dessa lei. Semelhantemente, a morte de Cristo que compartilhamos em nossa união com ele nos liberta de todas as obrigações legais constantes na lei de Jeová. Livre para ser justo 7:4-8. Algumas pessoas ficam aterrorizadas com a ideia de que o cristão não tem obrigação alguma de guardar a lei. Paulo deixa claro que precisamos estar livres dessas obrigações porque a lei diz respeito à nossa natureza pecaminosa e proclama: não, o resultado não foi uma repreensão do desejo de pecar, mas o surgimento de nossas paixões pecaminosas. Pecamos ao produzir frutos da morte. Jeová agora nos chama para nos relacionarmos diretamente com Ele através do Espírito. O Espírito falará a nossa nova natureza, nos estimulando a servir e assim a produzir frutos para Jeová. A libertação da lei não promove o pecado, mas a justiça. A cobiça 7:7. A cobiça não se resume em desejar o que não possuímos, mas em querer algo que somente conseguimos obter às custas de outros. De alguma forma, a lei se assemelha ao ensinamento da mãe ao filhinho.
Não coma os biscoitos, eles serão levados à igreja. O seu não parece tornar os biscoitos mais apetitivos. A fraqueza da lei, 7:7-11. Nos textos, Paulo vê a lei como um sistema. Esse sistema inclui padrões revelados, mas também inclui você e a mim. Segundo Paulo, o que está errado no sistema não é um defeito nos padrões divinos. Eles são santos, justos e bons. O erro está em nós ao respondermos pecaminosamente quando Jeová nos fala: a lei sistema é fraca, pois a carne é pecaminosa. O corpo da morte, de 7:18-24. A natureza humana em si mesma é corrompida pelo pecado na medida em que não se mostra sensível à chamada de Jeová. A agonia da derrota, 7:21-25. A experiência de Paulo como crente é paralela à de muitos cristãos de hoje em dia. Lutam para fazer o bem, mas frequentemente parecem fracassar. A única esperança é parar de lutar e buscar outro caminho para alcançar a justiça. Por isso que não pode parar por nada, meu irmão. Não pode parar por nada. O crente que para por qualquer coisa, ele nunca foi crente nem aqui, nem em lugar nenhum. Vamos agradecer soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Te agradecer por este culto nesta tarde. Abençoa somente os inscritos, somente o dizimista, os ofertantes, e continua abençoando sempre a sede da Igreja Pentecostal, o Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Portinópolis, Minas Gerais, nação Brasil. E como eu sempre digo, aqui sou eu. Aqui sou eu mesmo, ó. Tá vendo aí meu nome? Tudo, né? Tá vendo, né? Isso aí. Eu amo é aqui e pertenço é aqui só. Até o próximo culto da noite, que eu estarei de volta com força completa e com tudo. Até lá.